Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, mais uma vez. Bem-vinda também você, minha querida amiga aluna, mais uma vez. Vamos dar prosseguimento ao nosso módulo de Windows 10. Dessa vez, vamos analisar o comando de excluir arquivos e pastas, tudo que envolve o ato da exclusão de arquivos e pastas no explorador de arquivos do Windows 10. Tem um detalhezinho aí que torna muito diferente das versões anteriores do Windows. A gente vai precisar se atualizar nisso aqui, tá? Então nosso vídeo 9 é sobre o explorador de arquivos e especificamente excluir. Nós vamos aprender as relações do comando de excluir pastas e arquivos, ok? Então o que nós temos aqui é o seguinte: estamos com o explorador de arquivos aberto aqui, certo? Nós vamos mexer um pouquinho com esse aplicativo, né, no que concerne a excluir. Então vamos lá. Eu estou na pasta Windows 10. Na pasta Windows 10 eu tenho 3 pastas e 2 arquivos, né, que a gente deixou mais ou menos nessa estrutura. Eu também aqui fiz uma mudança em relação ao vídeo anterior, que nós temos agora um pendrive. Ó. Agora a gente tem aqui no disco local unidade D, nós temos um pendrive. Esse pendrive tem algumas pastas aqui também, tá? Ó, certo? E nós vamos brincar um pouquinho com isso. Vamos, em primeiro lugar, excluir um arquivo. Vou voltar aqui para a pasta Windows 10. Excluir um arquivo, excluir uma pasta é apagá-lo do nosso disco, apagá-lo da nossa memória permanente, ok? Então, para você fazer o processo de exclusão, você deve seguir uma sequência básica de comandos. Primeiro, lembrar sempre disso, você tem que selecionar o objeto. Qual é o objeto que você deseja? Na verdade, é o que você não mais deseja, né? Você vai selecionar um deles e vai executar o comando de excluir, né? Então, executar o comando de excluir. A execução do comando de excluir, ela pode ser feita de várias formas, como a gente viu no caso do renomear, que a gente pode fazer de várias formas. E, por fim, você tem que confirmar a exclusão, certo? Uma pergunta é feita e aí você tem que dizer sim a essa pergunta, se você realmente quer excluir aquele arquivo, se você realmente quer enviar aquele arquivo para a lixeira, como a gente vai ver. E claro, a gente também vai conhecer aqui nessa aula os segredos sobre a lixeira. Mas vamos lá, vamos executar aqui alguns comandos. Eu tenho aqui, antes de qualquer coisa, eu vou na pasta documentos, que eu tenho mais coisa na pasta documentos. Eu vou abrir aqui a pasta documentos, e essa pasta documentos está cheia de coisa, está cheia de arquivos. Vamos brincar com alguns deles, certo? A primeira, eu vou pegar esse arquivo aqui, carregando.jpg, vou selecionar ele, certo? E aqui eu vou clicar em cima no botão excluir. Tem essa é uma das formas, né? Eu selecionei aqui o cara e aí eu vou clicar aqui no botão excluir, certo? Ele mostra que a tecla de atalho para o excluir é Ctrl D, certo? A gente também pode usar o Ctrl D. Vou clicar no excluir e aí vem a pergunta: olha, tem certeza que deseja mover este arquivo para a lixeira, sim ou não? Se eu disser que não, nada acontece. Se eu disser que sim, ele é movido para a lixeira. Um detalhe, por favor, isso eu quero que fique bem claro agora, porque a gente ainda vai usar isso mais, mas olha só, mover para a lixeira não é excluir, ok? Oficialmente não é excluir. Um verbo que está sendo usado muito para descrever o ato de mover para a lixeira no Windows 10 é o reciclar. Então essa expressão reciclar está sendo utilizada como sinônimo da expressão mover para a lixeira, ok? Então, se eu der um sim agora, este arquivo carregando.jpg será excluído? Não, ele será reciclado, certo? Ou enviado para a lixeira, como você queira chamar. Nenhuma banca de concurso público diz que excluir é sinônimo de enviar para a lixeira. Todas as bancas, VUNESP, qualquer uma, FCC, CESP, sabem que excluir é além, excluir é algo mais. Enviar para a lixeira não é excluir. Então, se a pergunta fosse, ao clicar no botão sim, tivesse uma foto como essa, ao clicar no botão sim, o arquivo será excluído? Bom, se eu clicar em sim, o arquivo não será excluído, ele será movido para a lixeira. É o que a pergunta está deixando isso claro, ok? Então eu vou clicar em sim, vou clicar aqui no botão sim, e aí o arquivo deixa aqui a nossa pasta, não está mais aqui o arquivo carregando, ele foi
enviado para a lixeira. Outra forma de fazer é você selecionar o cara e apertar delete no seu teclado. Pronto, o resultado é o mesmo, delete no seu teclado é outra forma de acionar o comando de excluir, certo? Mesmo que ele não exclua efetivamente, ele vai enviar para a lixeira, porque a pergunta é essa, quer enviar esse arquivo para a lixeira? Sim, certo? O arquivo foi embora. Agora, funções D, eu vou fazer Ctrl D. A pergunta aparece do mesmo jeito. Eu não sei por que eles criaram o Ctrl D, se já tinha o delete. Se você já tinha no seu teclado a tecla delete para fazer isso, por que eles criaram o Ctrl D? Eu acho que só para ter mais uma coisa para você, concurseiro, decorar. Então, confirmo a operação. Certo? Então, note bem como foi. Seleciona, executa o comando e confirma a operação. Certo? Seleciona, você clica no objeto, como eu vou fazer agora. Cliquei. Executa o comando. Pode ser no X lá em cima, pode ser no delete, pode ser no Ctrl D. Pode ser também com o botão direito do mouse. Botão direito do mouse. E aí você pede a opção excluir. Também dá. Botão direito do mouse. A pergunta é a mesma. Tem certeza que deseja mover esse arquivo para a lixeira? Aí você vai lá e diz sim. Certo? Então, botão direito do mouse está valendo também. Outra coisa é que nesse botão do excluir lá em cima, olha só, nesse botão do excluir lá em cima você tem duas opções. Certo? Ou você manda reciclar, que significa enviar o arquivo para a lixeira. É justamente isso que o Ctrl D faz. Ou você manda excluir permanentemente. Você manda negar a lixeira. Certo? Negar a lixeira faz com que você possa, o arquivo seja apagado mesmo, de vez. Ele não fique na lixeira, certo? E aqui você tem sempre essa opçãozinha aqui, deixar marcado ou não, de mostrar a confirmação da reciclagem. A pergunta que tem acontecido todas as vezes, nesses 4 exemplos que eu fiz de apagamento, todas as vezes apareceu uma janela, uma caixa de diálogo perguntando: você tem certeza de que deseja enviar esse arquivo para a lixeira? Sim ou não? Essa caixa de diálogo só aparece se esta opção, mostrar confirmação de reciclagem, estiver habilitada. Entende? Então, eu posso desmarcar isso. Vou desmarcar aqui. Então, olha o que aconteceu. Cliquei, está desmarcado agora. Mostrar confirmação de reciclagem está desmarcado. Olha o que vai acontecer quando eu tentar apagar um arquivo. Eu vou chegar nesse cara aqui que já está selecionado, vou apertar delete. Pronto. Não houve pergunta. Ele foi enviado para a lixeira, não houve pergunta. Então aquela opção, deixa eu desligar aqui meu celular, que ele vibrou aqui, eu estou querendo que ele não toque no meio da aula. Então a opção que está aqui em cima, né, no Windows 10, aqui na opção, nesse menu do excluir, essa opção mostrar confirmação de reciclagem, ela faz com que a pergunta possa ou não possa aparecer quando você manda algo para a lixeira. Eu quero que a pergunta sempre apareça, então eu vou deixar aquela opção habilitada, ok? A janela só aparece se você mantiver aquela opção habilitada. Já houve várias questões de prova que perguntaram que isso aqui era um comando de excluir. Isso não é um comando para excluir, isso é uma opção de se a janela de confirmação vai aparecer ou não quando você excluir. Ok? Certo, então tudo que nós vimos, todas as operações que nós fizemos, nenhuma delas apagou um arquivo. Nenhuma delas apagou um arquivo. Elas mandaram esses arquivos para a lixeira. Então, mandar para a lixeira é diferente de apagar, certo? Como é que eu acesso a lixeira? Bom, eu acesso a lixeira vindo aqui nessa primeira setinha, ó, e aí eu clico na lixeira. Ou eu posso simplesmente clicar aqui na minha barra de endereço e digitar lixeira. Só isso. Digitei lixeira, eu acesso a lixeira, certo? Então, aqui está. Eu poderia vir na setinha e pedir lixeira, ou poderia digitar lixeira diretamente no endereço, certo? Então aqui estão todos os arquivos que eu tentei apagar. O que é a lixeira? A lixeira é uma pasta especial no Windows que guarda por tempo indeterminado tudo aquilo que você tentou apagar. Todos aqueles arquivos e pastas que você reciclou, ou seja, nos quais você executou o comando de excluir, eles vão ficar na lixeira temporariamente. Desculpa, eles vão ficar na lixeira por tempo indeterminado. Eles não ficam na lixeira por uma semana, por um mês, por um ano. Eles ficam na lixeira por tempo indeterminado. Eles ficam na lixeira para sempre, se você não os tirar de lá. Ok? Cuidado com isso. Cai na prova dizendo que a lixeira apaga conteúdo depois de 3 dias. A lixeira apaga conteúdo depois de uma semana. Não! A lixeira não apaga conteúdo com o tempo. A lixeira deixa lá os arquivos até que você queira apagá-los, certo? Então, quando você abre a lixeira, quando você executa a lixeira, você percebe que aqui
na nossa na nossa ribbon, na nossa faixa de opções, aparece isso aqui, ó. Aparece uma guia chamada Ferramentas da Lixeira, certo? E nós temos aqui vários itens. Nós temos o botão esvaziar a lixeira, propriedade da lixeira, restaurar todos os itens, restaurar só os itens selecionados. Então vamos rapidinho. Essas ferramentas aparecem quando você clica ou quando você abre a lixeira, pede para verificar o conteúdo da lixeira, certo? Então vamos imaginar que eu selecione aqui o botão, o arquivo calc-funções.txt. Esse arquivo está dentro da lixeira, assim como todos os outros que estão aí, eles estão dentro da lixeira, certo? Aí se eu seleciono esse cara, como a gente vai ver agora, né? Eu seleciono esse cara, aparece a opção restaurar, eu vou clicar aqui nele, cliquei, aí aparece a opção restaurar os itens selecionados ou restaurar todos os itens, fica sempre aqui. Para que o que é restaurar? Restaurar é fazer com que aquele arquivo, ou no caso do restaurar todos, todos os arquivos voltem aos seus locais de origem. Quando você clica no restaurar, essa ferramenta que aparece quando você seleciona a lixeira, você clica no restaurar, o arquivo selecionado, ou no caso todos os arquivos da lixeira, voltam para o seu local de origem, voltam para as pastas de onde tinham sido originalmente reciclados, certo? Então, se eu clicar em calc funções txt, ele sai daqui da lixeira e vai para a pasta onde ele estava. Olha o carregando aqui que a gente apagou primeiro. Selecionar o carregando aqui, aí vou lá e peço restaurar. Ele foi para onde, João? Ele foi para lá onde ele estava, na pasta documentos. Vamos ver? O carregando volta para cá. O calc funções voltou e o carregando também voltou para a pasta documentos, onde eles estavam antes de ser apagados. Vamos lá, selecionar, deletar. Confirmação aparece, porque eu habilitei lá a confirmação. Quero sim, ele volta para a lixeira. Vamos lá, vamos voltar para a lixeira aqui. Ok? Carregando está aqui, certo? Então, restaurar faz os arquivos voltarem para as pastas de onde haviam sido originalmente apagados. Propriedade da lixeira abre uma janela explicando qual é o tamanho máximo que a lixeira pode ter. Dizendo, olha só que interessante, dizendo se você quer ou não quer que a lixeira seja usada. Por que isso? Você pode escolher se a lixeira vai ou não vai ser usada, se existe a opção de ter lixeira ou não. E isso pode ser feito, ó, pasta por pasta. Eu posso, unidade por unidade, por exemplo, na unidade disco local, aqui vamos ver quais são as unidades que nós temos aqui, né? O disco local C, a lixeira tem um tamanho, a lixeira pode ter um tamanho de até 37 gigabytes aqui, ó, 37.793 gigabytes, 37.000 megabytes a 37 gigabytes, ok? E aqui no meu pendrive eu tenho uma lixeira com tamanho máximo de 381 mega, certo? A lixeira normalmente ela é configurada para ter 10% do tamanho do disco, normalmente 10%, certo? Mas você pode alterar isso. E você percebe, olha só, que a configuração em si não é por percentual. Antigamente era, a lixeira pode crescer ou pode armazenar 10% do disco. Na verdade agora é um tamanho absoluto, né? Desde algumas versões do Windows é um tamanho absoluto. Então você define quanto em megabytes a lixeira pode armazenar. Então, perceba também duas coisas que são importantes. Eu tenho aqui um disco rígido e eu tenho aqui um pendrive. No meu computador, essa unidade D dois pontos, ela é um pendrive. Aí veja só, a lixeira agora funciona com pendrives no Windows 10, sim. Nos Windows anteriores, qualquer que seja a versão do Windows 7, do Windows Vista, a lixeira só armazenava arquivos no HD, porque só era possível existir lixeira no HD, não havia possibilidade de existir lixeira em discos removíveis. O Windows não criava lixeiras em discos removíveis. No Windows 10, aqui eu tenho a prova cabal. Esse disco D é um pendrive no meu computador. Um pendrive de 4 GB, né? Aproximadamente ali o 3.72. E aí o Windows criou uma lixeira para ele. Portanto, o Windows 10 ele faz diferença agora entre arquivos que estão num disco rígido e arquivos que estão em discos removíveis? Não. Antigamente, as versões antigas do Windows elas não guardavam arquivos removíveis numa lixeira.
Então, se você pegasse o arquivo de um pendrive e apagasse o arquivo de um pendrive, ele nunca iria para a lixeira. Ele sempre iria ser excluído permanentemente. Agora, os discos removíveis, no Windows 10, discos removíveis possuem sim lixeira. E a prova disso é o seguinte, ó, vamos lá. Vou voltar aqui, vou cancelar essas configurações da lixeira. Aqui, o que foi que eu fiz? Eu cliquei em propriedades da lixeira. E eu também posso clicar em esvaziar a lixeira. Quando eu clico em esvaziar a lixeira, o que é que acontece? Todos os arquivos da lixeira são apagados depois da confirmação da pergunta. Ó, tem certeza que deseja excluir permanentemente 9 itens. Certo? Porque essa... João, então quer dizer que eu tenho que fazer 2 vezes o procedimento de apagamento? Quer dizer, eu tenho que fazer o procedimento de apagamento natural lá, seleciono, deleto, confirmo e depois eu tenho que vir na lixeira, esvaziar a lixeira? Sim, por questão de segurança, você vai ter que vir aqui fazer esse procedimento também. É natural que você seja perguntado. Agora, um detalhe muito engraçado, é bom que todo mundo saiba. Esse arquivo aqui, funções d.odt, ele tem 20,3 kilobytes. Ele está na lixeira. Enquanto ele estiver na lixeira, ele está ocupando espaço sim, ele ocupa espaço. Ok? Ele ocupa espaço sim. Ele está ocupando esses 20,3 kilobytes. Ele ainda está ocupando isso. Certo? Tem gente que pensa, poxa, mas quando eu mando para a lixeira eu fico com espaço livre no meu disco. Fica não. Se você pegou um arquivo grande, mandou, esse arquivo está na lixeira, ele continua ocupando espaço. Ele só vai deixar de ocupar espaço quando você excluir permanentemente. Então, se você exclui esse arquivo permanentemente, aí sim ele deixa de ocupar espaço. Enquanto ele estiver na lixeira, está ocupando espaço normalmente. Certo? Então, a lixeira não é nada especial. A lixeira faz com que os arquivos fiquem armazenados com menos espaço. A lixeira faz com que os arquivos fiquem compactados. A lixeira ocupa menos espaço. Não, a lixeira não faz isso. Enquanto o arquivo estiver na lixeira, ele está ocupando espaço normalmente. Certo? Então eu vou lá apagar os nossos itens, certo? Vamos apagar sim. Todos os arquivos serão destruídos de vez. A pasta está vazia, lixeira. Então, depois que você usa o comando esvaziar a lixeira, você exclui definitivamente os arquivos. Exclui. E, olha só, preste atenção, para o Windows não tem mais volta. Então, agora, esses arquivos que eu apaguei, sejam eles 10, 12 arquivos que eu apaguei, não lembro. Quais esses arquivos aqui que eu acabei de apagar, eles não voltam mais. Pelo Windows eles não voltam mais. O Windows não tem como recuperá-los mais. O Windows acha que eles foram destruídos. Ok? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, então não vamos nos preocupar agora. Vou aqui na pasta Windows 10 novamente. Vou escolher aqui na pasta botão direito, tem 3 arquivos, vou pegar esse arquivo listagem.docx e vou excluí-lo. Só que eu não vou excluí-lo indo para a lixeira. Se eu clicar em excluir, aparece, tem certeza, deseja mover este arquivo para a lixeira, então significa reciclar, não significa excluir. Eu não quero. Eu quero excluir de vez. Uma forma de excluir de vez é interessante. Eu clico na setinha e peço excluir permanentemente. Note, vamos lá. No botão excluir da minha faixa de opções, eu tenho uma opção aqui embaixo que me permite, né, como eu já mostrei, reciclar ou excluir permanentemente. Vou clicar em excluir permanentemente, certo? Aí, olha a pergunta. Tem certeza de que deseja excluir esse arquivo permanentemente? A pergunta mudou. A pergunta não é mais branda. A outra pergunta era, tem certeza que deseja mandar o arquivozinho bonitinho para a lixeira? Agora não. Ó, tu quer excluir esse arquivo permanentemente? Se você disser que sim, tchau, o arquivo vai ser destruído. Se você disser que não, nada acontece. Então, se eu disser que sim, ó, o arquivo foi destruído. Eu vou procurar na lixeira, Ele não está na lixeira, a lixeira continua vazia. Vazia, vazia, vazia. Por quê? Porque eu não mandei esse arquivo para a lixeira, eu excluí permanentemente, ok? Os arquivos no pendrive só tinham essa opção, porque a lixeira não existia para o pendrive. No Windows 10, a lixeira existe para o pendrive. E aí a gente vai... vou mostrar aqui o pendrive, né? Unidade C, meu disco rígido, unidade D, meu pendrive. Quando eu vou no meu pendrive, eu tenho vários arquivos, várias pastas. Vou pegar esse arquivo aqui, funções, devia ser funções, mas funções, eu vou selecionar esse arquivo aqui, botão direito do mouse e vou pedir excluir. Olha a pergunta. Não, apareceram dois ponteiros do mouse, que coisa linda. A pergunta, tem certeza que deseja mover este arquivo para a lixeira?
A pergunta não é se eu quero excluir. Antigamente só tinha a opção de excluir. Eu vou clicar no sim aqui e ele vai para a lixeira, certo? Ele vai aparecer na lixeira aqui, ó. Abrir a setinha, lixeira, o arquivo está aqui, minha gente, esse arquivo está aqui. Esse arquivo estava no pendrive. Rapaz, esse arquivo estava num disco removível. Num disco removível, ele não ia para a lixeira nunca, porque o Windows não criava lixeiras dentro do disco removível. Então, uma vez estando num disco removível, num pendrive, quando você selecionasse aquilo ali e deletasse, né, e mandasse deletar, a pergunta era: tem certeza que deseja excluir permanentemente? Ele não tinha direito de lixeira. Então, acorde. Se você está acostumado com esse texto, se você está acostumado com essa informação de que o Windows só apaga ou só manda para a lixeira arquivos que estão num disco rígido, mudou. O Windows 10 mudou. Ele manda para a lixeira arquivos que estão em discos removíveis também, ok? Então, isso já é ponto pacífico, né? Agora, uma coisa que é engraçada: você tem o seu disco rígido, o seu HD, e você tem o seu pendrive, certo? Vou botar aqui pendrive. O seu HD tem uma lixeira própria para ele, assim como o seu pendrive tem uma lixeira própria para ele. Portanto, as lixeiras são pastas ocultas, são pastas escondidas dentro de cada unidade, certo? O seu HD vai ter uma lixeira lá, que tem uma capacidade X, e o seu pendrive vai ter uma lixeira lá, que tem uma capacidade Y. Pronto. Cada unidade de disco tem a sua própria lixeira. Acorde, preste bem atenção. Cada unidade de disco tem a sua própria lixeira. Lixeira é uma pasta criada pelo Windows, certo? Para armazenar aquilo que você tentou apagar. Armazena por tempo indeterminado. É uma pasta. Só sai dali se você apagar. Só sai dali se você limpar a lixeira, se você esvaziar a lixeira ou se você restaurar os arquivos para fora da lixeira, ok? Aí, pronto. A gente viu também que existe uma forma de excluir permanentemente, né? Então eu vou lá entrar numa pasta qualquer lá do meu disco D, eu tenho aqui o arquivo funcionário.docx. Se eu aperto delete, a pergunta é: quer mandar para a lixeira? Vai reciclar, ok. Mas se eu faço shift delete, olha a pergunta: tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Então shift delete. Delete simplesmente reciclar. Shift delete excluir. Segurou o Shift, apertou delete, aí confirma, o arquivo vai ser destruído. Vou fazer um teste com vocês, porque o delete também é Ctrl D. Eu vou tentar Ctrl Shift D. Ctrl Shift D. Deixa eu ver aqui, Ctrl Shift D. Ctrl Shift D não fez nada. Não. Ctrl D. Ctrl D é a mesma coisa que o delete, mas colocar o Shift aí não funciona, certo? Então, essa é a nossa aula sobre exclusão. Para terminar, porque ela ficou muito grande, né? Uma aula com muitos detalhes, mas para terminar, aqui vai uma dica interessante. Depois que você esvazia a lixeira, ou quando você executa o Shift Delete, faz a exclusão permanente, em ambos os casos, para o Windows, o arquivo morreu. Não tem mais volta, certo? Mas existem certos programas, certos utilitários que você pode comprar separadamente e instalar no Windows, que conseguem recuperar arquivos mesmo depois dos arquivos terem sido apagados. Sim. Peraí, João, não tem sentido. Se um arquivo é destruído, como é que ele pode ser recuperado? Minha gente, não é que o arquivo é destruído. Para o Windows, quando você faz o apagamento, quando você exclui de verdade, porque mandar para a lixeira não é nem excluir, mandar para a lixeira é só trocar de pasta, ele sai da pasta em que ele estava e vai para a pasta lixeira. Então, enviar para a lixeira é um processo de mover, é só mover, isso é movimentar. Quando você exclui de verdade, quando você vai lá, tem um arquivo, esse arquivo aí, funcionários.docx, vamos desenhar ele aqui. Esse arquivo funcionário.docx está aqui em algum lugar do seu disco. Ele é um bocado de zeros e uns, ele é um bocado de bits gravados magneticamente no seu disco, certo? Se o seu disco for um disco magnético, se o seu disco for um pendrive, ele é gravado nos circuitos lá do pendrive. É um bocado de 0 e 1. Então esse cara aqui,
que a gente vê tão bonitinho, com ícone tão bonitinho, ele é um conjunto de zeros e uns dentro do seu disco. Quando você o apaga, seleciona e dá Shift Delete e confirma, quando você o destrói para o Windows, na verdade, você está destruindo apenas a escritura que diz que este terreno pertence a um arquivo. Então, ou seja, é como se você desapropriasse. Na hora que você destrói ou manda lá, eu quero excluir permanentemente esse arquivo, você não mexe no conteúdo dele, você mexe aqui, na escritura no seu disco que diz que aquele arquivo existe. Aí o que acontece? Bom, como a escritura foi apagada, então esse terreno não tem dono. O Windows pode usá-lo a qualquer momento. Se você conseguir recuperar, ou se você, vamos usar o termo certo, se você conseguir a reintegração de posse desse terreno, então você foi lá e o arquivo foi apagado ontem. Meu Deus, o arquivo foi apagado ontem. Será que o Windows já usou aquela área? Porque aquela área fica vazia, ela fica sem dono. Vazia não, ela ainda tem um conteúdo, zeros e uns, mas ela fica sem dono. Como ela fica sem dono, a qualquer momento o Windows pode passar ali e reescrever dados. Aí eu perco tudo. Se o Windows usar aquela área e reescrever os dados ali, aí sim eu perco tudo. Mas se eu conseguir a reintegração de posse antes do Windows apagar, antes daquela área ser usada, aí eu consigo o arquivo de volta. Então é bom você ter um programa, no seu computador, um programa que recupere, certo? Um recuperador, internet, um Norton Internet Security lá, que tem o Total Security, o Bitdefender Total Security, que tem programas de recuperação de arquivos apagados. Então não esquece, o Windows, o sistema operacional Windows 10, consegue recuperar arquivos apagados por ele, apagados mesmo, excluídos permanentemente? Não, o Windows não consegue. Para ele é caixão e vela preta, o arquivo realmente foi destruído. O Windows, outros programas podem recuperar esses arquivos, mesmo depois do Windows tê-los apagados? Sim, porque o formato de apagamento do Windows é um formato que não destrói, ele é um formato que apenas desapropria, certo? Fazendo com que aquele terreno seja pronto para a reforma agrária, pronto para a reforma binária, não agrária, certo? Então, mas para o Windows não é possível recuperar. Arquivos, programas especiais podem recuperar. É por isso que a Polícia Federal consegue, faz uma busca e apreensão de computadores, os caras formataram o disco ontem para não deixar marca, né? Foram avisados, vazou informação da operação, os caras foram lá limpar os HDs, a Polícia Federal chega, os caras ficam tranquilos achando que a Polícia Federal não vai achar os dados, ela vai lá, usa programas e esses programas recuperam os arquivos, os arquivos aparecem feito pipoca, o caixa 2 aparece feito pipoca, certo? Então é isso. Com isso a gente finaliza a parte de exclusão de arquivos, certo? Lembrar que também tem o botão direito do mouse, né, como opção para excluir arquivos. Chegamos a esse ponto, exclusão, tudo ok. O que você vai fazer no seu material de apoio? Ó, seu material de apoio, vamos tirar aqui, está arriscado, você vai ver justamente o capítulo Windows 10, o tópico sobre excluindo uma pasta ou um arquivo. Aí depois você vai ler o tópico, mas afinal o que é a lixeira? E você vai ler o tópico, o apagamento é definitivo mesmo? Esses tópicos estão no material de apoio, no capítulo de Windows 10, e você vai responder as questões 25 a 27 sobre esse tópico, ok? Então 25 a 27 tem umas pegadinhas no texto, tem mais segredos para vocês. Leiam o texto, façam as questões propostas e vocês vão ver que nenhuma questão mais de banca de prova vai derrubar você com relação à exclusão, ok? Um abraço, fique com Deus, até nosso próximo encontro.